Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui de ondulatória. Hoje a gente vai falar de propagação de um pulso transversal em um meio unidimensional. Olha que nome bonito, né? Então, vamos começar, pessoal, entendendo o que é um pulso, né? A propagação de um pulso, ele vai ser meio comprimento de onda se propagando. Tudo bem? Então, um pulso, ele é um único estímulo que foi dado, não chega nem a ser uma oscilação completa, né? Um comprimento de onda completo, que ele teria que ser assim, tá? Mas aqui a gente tem dois pulsos, né? Um pulso, ele é uma única meia ondinha igual isso daqui, que a gente está representando, tá bom? A transversal, pessoal, porque ele vibra na direção perpendicular à propagação. A gente falou disso na primeira aula, né? A onda está andando para a direita, a velocidade de propagação está para a direita, e a direção de vibração está na vertical, certo? Cada pontinho da corda sobe e aí depois desce conforme a onda passa por ele. Em um meio unidimensional, ou seja, de uma única dimensão, é uma corda, né? Uma corda, qualquer meio unidimensional que a gente tem aqui. Por que a gente vai falar de uma coisa tão específica? Porque é um assunto que de vez em quando aparece aí em alguns vestibulares e mais para frente no nosso conteúdo a gente vai precisar de alguns desses conceitos para poder trabalhar um pouquinho mais. Tudo bem? Então é a propagação de uma única ondinha em uma corda. Basicamente é isso que a maioria dos exercícios vão se resumir. Vamos então definir um conceito chamado densidade linear. O que é a densidade linear? É a quantidade de massa que eu tenho por unidade de comprimento da corda. Tá? Então, a densidade linear é esse μ. Tá? A massa em quilogramas está aqui, né? Por comprimento, tá? Tamanho da corda aí, medida em metros. Ok? A densidade linear, então, ela vai dar quanto de massa está concentrado naquela unidade. Um bom exemplo disso é a gente olhar para um violão, né? A gente tem as cordas que são mais espessas, né? Que tem mais massa no violão e as que têm menos massa. A gente sabe que quanto menos massa, existe uma tendência a elas ficarem mais agudas, e quanto mais massa, elas têm uma tendência a ficar mais grave. A gente já vai discutir um pouquinho por que isso acontece. Tudo bem, pessoal? Enfim, então a gente pode ver que quanto mais massa tiver, maior vai ser essa densidade linear, ok? A velocidade de propagação de um pulso no meio linear, numa corda, ela vai seguir a seguinte relação, pessoal. Essa velocidade ela é igual à raiz, tá? Da tração que essa corda está submetida, de quão pressionada ela está, quanto tracionada ela está, esticada ela vai estar, dividido por essa densidade linear, tá bom? Então, como a gente vê lá no caso do violão de novo, o que a gente faz quando a gente está mexendo na afinação dele, nas paletinhas aqui atrás? A gente pode deixar a corda mais esticada ou mais frouxa, mexendo na tensão, ok? Isso vai mexer na velocidade que a onda se propaga. Assim como a gente viu também que a densidade também mexe na velocidade de propagação, né? Então, quanto menor a densidade, como aqui está no denominador, maior vai ser o resultado dessa divisão, que é a velocidade. Então, quanto menor a densidade, maior a velocidade. Quanto maior a densidade, menor a velocidade de propagação. Tudo bem? Gente, o tom, né, mais agudo ou o tom mais grave, ele depende da frequência. Como a gente sabe que a velocidade de propagação de uma onda ela é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, velocidade e frequência são diretamente proporcional. Quanto maior for a velocidade, maior vai acabar sendo a frequência. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Por que no violão, quando eu aumento a tração, o som sai mais agudo? Porque aumenta a velocidade, vai aumentar a frequência. Tudo bem? Se a corda for mais grossa,
eu vou diminuir a velocidade, diminuir a frequência. Se a corda for mais fina, for menos densa, eu aumento a velocidade, aumento a frequência. Tudo bem? Então, de uma maneira simples, a gente consegue entender esse conceito olhando para um instrumento de cordas que tenha, assim como o violão, cordas mais densas e menos densas, e também a gente pode mexer na tração deles, certo? Pessoal, no livro 2 de Física de vocês, parte 3, na página 454, a gente tem a figura 9 aqui, que mostra a direção de vibração e a direção de propagação do pulso, né? Então, essa onda, ela no momento está na posição apresentada aí como laranja, né? Essa parte laranjinha, e no futuro ela vai estar na linha pontilhada. O que ele está mostrando? Ele está mostrando, além da direção de propagação, a velocidade de propagação, que é essa velocidade que a gente está falando, tá? A velocidade de propagação, ela determinada pelo T que essa corda está tracionada, sendo esticada para fora aqui, ó, sendo puxada para fora. Esse T dividido pela densidade da corda, que é o quanto de massa eu tenho por unidade de comprimento. E ela está mostrando nas linhas vermelhas aqui, pessoal, a direção de vibração de cada ponto. Então, repara, esse ponto está para cima, esse ponto está para cima, esse ponto está lá na crista. Para onde que eles estão indo? Na sequência, eles vão para baixo, eles vão para baixo, eles vão para baixo. Na verdade, na crista, nesse exato momento, como ele estava subindo, ele parou de subir e ele vai começar a descer, aqui nesse momento que a corda está sendo representada, a velocidade dele é zero. No próximo instante, ele vai acabar descendo, tá? Já os pontos aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, eles estão subindo. Eles, num próximo momento, vão aparecer para cá, tá vendo? Então, a direção de vibração deles é para cima, vertical para cima. Tudo bem? Bom, pessoal, outro fenômeno que a gente vai estudar aqui, outros dois fenômenos, na verdade, a reflexão e a refração de um pulso em uma corda unidimensional. Na verdade, o que a gente fala aqui para o pulso serve também para um trem de ondas, né, para vários pulsos sucessivos. Assim também como esses fenômenos eles acontecem também bidimensionalmente, tridimensionalmente, mas a gente estudando unidimensionalmente para um pulso fica mais fácil da gente entender como generalizar isso depois, apesar da gente estudar a reflexão e a refração para as ondas um pouquinho mais para frente quando a gente falar de fenômenos ondulatórios. Tá? Bom, pessoal, reflexão é a propagação de um pulso numa certa direção, num certo sentido, que ele vai encontrar um obstáculo e ele vai voltar no sentido oposto na mesma direção. Né? Então, ele está se propagando no meio e ele bate e acaba voltando desse meio. Né? Então, é igual ao recalque, ele bate e volta. Beleza? Já a refração, ele está se propagando em um meio e ele acaba passando para outro meio. E ele vai mudar algumas características, que é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, no caso de uma reflexão, a gente pode ter, por exemplo, uma corda amarrada em um obstáculo, numa parede, em alguma coisa na qual eu mando um pulso até ela, né? E essa onda vai bater na parede e ela vai acabar voltando. Só que eu vou mostrar para vocês dois vídeos agora que mostra como são as opções dessa volta. Existem duas situações que depende se essa extremidade aqui, ó, ela está presa nesse único ponto ou se ela pode oscilar livremente nesse ponto. Por exemplo, imagina que isso aqui é tipo uma placa de sinalização de trânsito, o poste aqui da placa, e eu coloco um anel aqui que permite essa parte ficar livre. Se ela estiver presa, a gente tem uma situação, se ela estiver livre, a gente tem outra situação, tá? Que vai ser a inversão ou a não inversão de fase. Mas eu vou mostrar um vídeo para ficar bem claro o que é do que eu estou falando. Ó, pessoal, eu quero que vocês reparem nesse comecinho do vídeo. Ele vai colocar depois em câmera lenta, vai ficar mais fácil de ver.
Mas eu quero que vocês reparem que ele vai mandar um pulso da direita, né, vibrando na direção direita. E eu quero que vocês vejam como a extremidade está fixa, para onde que vai voltar esse pulso. Se ele volta pela própria direita ou se ele vai voltar pela esquerda. E repara, pessoal, que a mão dele também vai constituir uma parede. Ele vai ficar com a mão parada, fixa, igual quando está aqui atrás. Então, repara que vai acontecer alguma coisa, na hora que bater lá atrás, a onda vai, bateu e ela vai voltar. Quando ela bater na mão, vai acontecer a mesma coisa, tá? Vai repetir esse fenômeno. Vamos dar uma olhada do que eu estou falando? Quando a extremidade está fixa, e aí depois ele vai deixar essa extremidade solta, móvel. Como que ele vai fazer isso? Ele vai colocar uma cordinha ali antes da parede, tá bom? Vamos lá então. Vou dar play no vídeo. Então repara, mandou o pulso pela direita e o pulso voltou pela esquerda. Quando bate na mão dele, volta para a direita, tá vendo? Extremidade fixa, inverte fase, tá, pessoal? Agora ele deixou uma cordinha, deixando a extremidade solta. Ó, por onde voltou, foi direita, voltou direita. Bateu na mão dele, inverteu. Foi esquerda, voltou esquerda, tá vendo? Extremidade fixa, então, inversão de fase. O pulso que tinha amplitude positiva vira negativa e vice-versa, tá vendo? Na extremidade, essa é a fixa ainda. Ele continua mostrando o mesmo parte do vídeo que a gente viu anteriormente. Já na móvel, olha lá, foi pela direita e não tem inversão de fase, volta à direita. A mão dele está fixa, inverte, foi esquerda, volta à esquerda. A mão dele está fixa, inverte o pulso. Tudo bem, pessoal? Então, toda vez que eu tiver uma extremidade fixa, na reflexão eu vou ter inversão de fases. Se a extremidade for móvel, na reflexão eu não tenho inversão de fases, ok? Fixa, inverte. Móvel, não inverte, ok? O próximo vídeo vai mostrar o mesmo fenômeno, só que com outro tipo de experimento. We'll send a torsional wave down this wave machine to show what happens when the wave reaches the end. When the rod at the end is free to move, the wave reflects back with the same positive amplitude as the incoming wave. If we fasten the last rod on the machine so it can't move, the reflected wave has an amplitude opposite that of the incoming wave. Vamos então falar um pouquinho agora sobre a refração. Gente, o que é o fenômeno da refração? É a mudança de meio, né? É uma onda que está se propagando e muda de meio. Com isso, ela vai ter algumas características que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente ainda mais, tá? Mas toda vez que a gente muda de meio, a velocidade de propagação altera. Tudo bem, pessoal? Pode ficar maior ou menor. Então a gente tem dois exemplos aqui de dois casos diferentes, quando eu vou da corda mais leve para mais pesada ou da corda mais pesada para mais leve. Pessoal, quando a corda
quando o pulso vai da corda mais leve para a corda mais pesada, a corda mais pesada funciona como se fosse uma parede, tudo bem? E quando eu vou da pesada para mais leve, a corda leve ela funciona como uma extremidade livre, né? uma extremidade móvel, não fixa. Então, toda vez que a gente tem a refração do pulso, se ele está indo com o pulso para cima, não muda em nada a direção de propagação do pulso que vai refratar, ou seja, que vai passar para outra corda. Então, ó, ele está vindo por cima, ele continua indo por cima até o final. Ok? Nos dois casos, a gente tem uma não inversão de fase, naturalmente acontece a mesma coisa. Só que o que acontece? Além da refração, a gente tem uma reflexão na corda que mandou o pulso. Então, no momento que bate aqui, acontece uma reflexão. Só que quando eu estou indo da corda mais leve para mais pesada, como eu falei, funciona como uma parede. Então, eu vou ter a inversão do pulso. Repara que ele veio por cima e ele refletiu por baixo, ok? Quando eu vou da pesada para mais leve, é como se essa extremidade estivesse livre. Então, o pulso refrata, ok, mas o pulso que reflete, que bate aqui e volta, ele não inverte a fase. Ele veio por cima, ele continua por cima, ok? A gente tem o somatório desses dois fenômenos nesse caso aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha disso em um outro vídeo aqui. Bom, pessoal, vamos exemplificar então aqui com esse vídeo. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui dois meios, uma mola helicoidal de aço aí e uma corda, né, que parece ser bastante densa. Né? Quando a gente falou de meio mais pesado, meio mais leve, na verdade é meio mais denso e menos denso. Né? Não necessariamente uma corda vai ser mais pesada do que a mola, mas se ela for mais densa, a gente já tem o fenômeno que a gente falou do leve para o pesado. Né? Enfim, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente provavelmente deve ter do meio mais leve, que a gente estava chamando de leve, menos denso, para o meio mais pesado, né? Mais pesado, ou seja, o mais denso. Tudo bem? Ele vai mandar o pulso inicialmente pela esquerda, né? Virado para cá, sim. Se isso acontecer, ele vai passar o pulso para a corda, normalmente, para a esquerda. Só que parte do pulso vai acabar refletindo. Na separação das duas, eu vou ter uma reflexão. Se eu estou indo do mais leve para o mais pesado, imagina-se que vai ter uma inversão de fase, como se essa extremidade estivesse fixa para a mola. Tudo bem? É isso que a gente está prevendo visualmente o que vai acontecer. Agora, pessoal, pode ser que seja o contrário a relação e não inverta a fase. Tudo bem? Beleza? Se não tiver inversão de fase, então a mola era mais pesada do que a corda, contrariando o que a gente está enxergando. Vamos dar uma olhada? Então, ó, produziu o pulso pela esquerda, o pulso passou para a corda de lá. Quem prestou atenção na mola viu que houve inversão de fase. Agora ficou mais fraquinho ainda, quase não vai dar para ver. Vamos dar uma olhada de novo no vídeo para a gente conseguir enxergar. Quem prestou atenção na corda lá em cima e viu o pulso passando, agora presta atenção na mola retornando. Quem prestou atenção na mola retornando, presta atenção no pulso na corda. Vamos lá. Foi pela esquerda. Olha o pulso voltando aqui pela direita, bem mais fraquinho, né? Porque ele perdeu parte da energia, foi transferida para lá. Ainda tem o atrito com o chão, então ele volta mais fraquinho. Mas dá para ver o pulso tanto passando para a corda, quanto retornando por aqui, ok? Exatamente como a gente tinha previsto do mais leve para o mais pesado. Repare que a mão da pessoa lá de trás também funciona como uma extremidade fixa e acaba invertendo, um pulso se reflete na mão da pessoa lá. Ó. Repara, está indo até o final lá, chegando no final, batendo na mão da pessoa, inverte a fase e até chega a voltar bem fraquinho aqui para o meio. Beleza, pessoal?
Bom, gente, uma coisa importante aqui sobre a refração da alteração da velocidade. Quando que aumenta e quando que diminui? A gente sabe que a velocidade ela é igual à raiz da tração dividido pela densidade da corda. Se eu levar os dois lados ao quadrado, eu vou ter que a velocidade ao quadrado vai ser igual à tração da corda dividido pelo μ. Assim, se eu passar o μ multiplicando, eu vou ter que a tração ela é igual à velocidade de propagação da corda vezes o μ, vai dar a tração que essa corda está submetida. Por que eu estou falando isso? Porque como essas cordas estão uma em seguida da outra, elas estão submetidas à mesma tração. A tração que a corda 1 está submetida é igual à tração que a corda 2 está submetida, independente se está indo da mais leve para mais pesada ou da mais pesada para mais leve. A tração é igual. Isso me dá a relação de que a velocidade de propagação em uma corda elevada ao quadrado vezes a densidade nessa corda é igual à velocidade de propagação dessa onda na corda vezes a densidade da corda. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Dá para a gente ver aqui que se eu estou indo da menor densidade, né, de uma densidade pequena para uma densidade maior, a velocidade ela tem que ir de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Tudo bem? Então, é inversamente proporcional. Se eu aumento a minha densidade, se eu vou de uma densidade menor para uma maior, se eu aumento a densidade, a velocidade diminui. Agora, se eu vou de uma densidade maior para uma densidade menor, se eu vou diminuir a densidade, a minha velocidade vai aumentar. Tudo bem? E a relação é dada através disso daqui. Então, a velocidade, quando eu vou da menor para maior, a velocidade cai. Quando eu vou da maior densidade para menor densidade, a velocidade sobe. Tudo bem? Beleza, gente? Bom, lembrando que a energia de propagação ela é dividida entre ambas as cordas, então né, a gente não vai ter muitas vezes a mesma amplitude sendo repetida, às vezes a gente não vai ter a mesma visibilidade do fenômeno, mas as relações foram todas dadas aí. A gente vai parar por aqui essa aula e no próximo vídeo tem alguns exercícios resolvidos, beleza?